Galera, senta aí 2 minutinhos porque o que eu vou falar agora é coisa muito grande. Vou mandar real logo de cara. 2026 tem tudo para ser o melhor ano da história para os fãs de anime. E não é força de expressão, é um contexto histórico mesmo. Porque olha o que está acontecendo. Pela primeira vez em 14 anos, a gente vai ter o Big Three reunido de verdade no mesmo ano. O Big Three original, a fundação de tudo para muita gente. One Piece, Bleach, Naruto. E como se isso já não bastasse, a sequência de Boruto também. 3 obras que carregam décadas de história, gerações de fãs e que em 2026 vão estar ativas ao mesmo tempo novamente, com arcos que realmente importam. Isso sozinho já seria coisa de outro nível. Mas aí entra o absurdo. Ao mesmo tempo, a gente tem o que muita gente chama de sucessor do Big Three: My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e Black Clover. 3 obras gigantes com um fandom monstruoso entrando em momentos decisivos. Final de jornada, virada de chave, aqueles arcos que ficam marcados para sempre. Ou seja, não é só nostalgia encontrando o presente. São 2 eras dos animes se cruzando no mesmo ano. E como se isso já não fosse suficiente, 2026 ainda chega com peso pesado por todos os lados. Frieren, Diário de uma Apotecária, Gintama, Jojo, Madoka Mágica e remakes de clássicos que moldaram gerações inteiras, como Guerreiros Mágicos de Rei Art, Ghost in the Shell. É filme, é temporada nova, é arco final, é retorno inesperado, é coisa pra quem acompanha anime há 20 anos, é coisa pra quem começou ontem. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sendo bem sincero, nunca existiu na história um ano assim. E já deixa claro, desde agora, a ideia desse vídeo não é só soltar data e mostrar trailer. Aqui a gente vai separar o que tem cara de marcar época, o que é só barulho, onde eu tô confiante e onde eu tô realmente empolgado. E onde eu ainda tô com aquele pé atrás clássico de quem já viu muito anime prometer demais. Então se você gosta de anime, se acompanha a temporada, se vibra, critica, cria teoria, discute final, fica até o final, porque a chance de você viver o maior ano da história como fã de anime é real. 2026 não tá vindo para brincar. E assim, se alguém ainda acha que 2026 vai começar devagar, já pode abandonar essa ideia agora, porque janeiro já chega pesado. É aquele mês que normalmente serve para aquecer o motor. Mas aqui o ano já começa a 110 por hora. Logo no começo do mês, dia 8 de janeiro, estreia Jujutsu Kaisen temporada 3. E aqui não tem muito o que fazer. Quem acompanha a obra sabe que esse é o grande ponto de virada da história. Não é só mais uma temporada, é um arco pesado emocionalmente e exaustivo, com decisões que mudam tudo dali pra frente. É o tipo de temporada que depois que passa, divide a obra em antes e depois. Poucos dias depois, no dia 11 de janeiro, chega Hell's Paradise com a sua segunda temporada. Uma obra que talvez não faça tanto barulho quanto outras gigantes, mas que tem algo muito claro: identidade, violência crua, filosofia, vida, morte, propósito e aquele sentimento constante de que ninguém está realmente seguro ali. Se a primeira temporada foi a apresentação, essa segunda vem para aprofundar um pouco mais a história e machucar um pouco mais também. Agora, dia 14 de janeiro, entra um dos retornos mais esperados do ano, Oshinoko, temporada 3. E vale sempre lembrar, isso aqui não é só anime de idol, é indústria, é bastidor, é pressão psicológica, é fama cobrando um preço alto demais. A terceira temporada chega justamente para ir ainda mais fundo nesse lado desconfortável da obra, que é exatamente o que faz Oshinoko se destacar tanto. E aí, dia 16 de janeiro, vem talvez o anime mais silenciosamente poderoso desse mês, Frieren, com a sua segunda temporada. Frieren não grita, não precisa de cliffhanger exagerado, mas cada episódio fica com você depois que acaba. A segunda temporada carrega uma responsabilidade enorme, porque a primeira temporada foi tratada por muita gente como algo especial mesmo. E tudo indica que eles sabem disso e não vão fugir da proposta original. Pulando um pouquinho, dia 9 de janeiro também temos Fire Force com sua temporada final, parte 2. Aqui não é preparação, é clímax. É a história entrando no modo mais caótico, simbólico e insano dela. Quem acompanha ou quem lê o mangá sabe que Fire Force cresce muito quando começa a misturar ação com conceito e loucura narrativa. Ainda em janeiro, dia 5, estreia My Hero Academia Vigilantes temporada 2. E Vigilantes é aquele spin-off que muita gente ignorou no começo, mas até assistir. Mais urbano, mais cru, mais pé no chão, é My Hero olhando pro lado B do mundo dos heróis. E a segunda temporada chega no momento perfeito, com um público muito mais aberto para esse tipo de abordagem. Para fechar o mês, dia 4 de janeiro, temos MF Ghost com a sua terceira temporada. Para quem curte corrida, técnica, drift e aquela vibe bem específica de sucessor espiritual de Initial D.
Ou seja, janeiro não é mês tranquilo de começo do ano. Janeiro é um aviso, é 2026 olhando pra gente falando, se prepara, porque isso aqui é só o começo. Depois de um janeiro completamente insano, fevereiro dá uma leve desacelerada na quantidade. Mas é importante deixar claro uma coisa aqui. Isso não é porque o mês é fraco, é porque até agora tem menos coisas grandes confirmadas oficialmente. Começando pelo dia 13 de fevereiro, a gente tem um retorno que para muita gente é praticamente um evento isolado. Gintama Filme, Yoshiwara em Chamas. E vale reforçar, não é mais um arco reciclado, é um filme novo pensado para o cinema que revisita Yoshiwara com outra proposta, outro ritmo, outra leitura. Quem conhece Gintama sabe que esse arco é especial, é onde a obra mostra como consegue equilibrar comédia absurda, drama pesado e personagens quebrados, tudo junto. Esse filme conversa direto com o fã antigo, mas também serve para lembrar porque Gintama é tão única e tão difícil de encaixar em qualquer caixinha. Ainda em fevereiro, mas sem data exata confirmada até agora, tem um dos lançamentos mais delicados e aguardados do ano. Puella Magi Madoka Mágica. Filme. Vou tentar ler o nome do filme aqui, tá? Walpurgisnacht. Walpurgisnacht Rising. Acho que é isso. Madoka não volta por nostalgia barata. Sempre que essa franquia retorna, ela vem para causar impacto. Visual, trilha sonora, simbolismo, dor emocional, tudo costuma vir num nível altíssimo. É aquele tipo de lançamento que não precisa de muito barulho, todo mundo que acompanha já sabe. Quando sair, vai parar a comunidade. Fechando o mês, no dia 27 de fevereiro, estreia The Time I Got Reincarnated as a Slime, filme Tears of Azure Sea. Slime é aquele caso curioso, muita gente ainda subestima por ser Isekai, mas quem acompanha sabe que a obra cresceu muito, virou política, estratégia, construção de mundo, conflitos entre nações, decisões que realmente importam. Esse filme não é só um extra, ele expande o universo e adiciona camada à história. Então fevereiro fica assim, poucos títulos grandes confirmados até agora, mas todos com peso, cada um do seu jeito. E aquele detalhe importante, esse tipo de mês costuma crescer com anúncios surpresa, então vale ficar de olho, porque quando fevereiro acaba vem abril. E aí 2026 começa a mostrar o porquê de estar sendo chamado de histórico. Se janeiro foi impacto e fevereiro foi peso concentrado, abril é aquele mês que deixa claro, ok, agora o ano engrenou de vez. Aqui a quantidade aumenta e mais importante ainda, a qualidade também. ReZero temporada 4. ReZero volta em abril e se você acompanha a obra você já sabe, isso aqui nunca é leve. Depois do que a terceira temporada entregou, esse arco tem tudo para aprofundar ainda mais o psicológico dos personagens e continuar colocando o Subaru naquele lugar desconfortável onde ele sempre cresce sofrendo. ReZero é aquele anime que divide opiniões, mas ninguém pode negar, quando ele acerta muito. E a expectativa para essa temporada é alta justamente por isso. The Beginning After the End, segunda temporada. Aqui é um caso interessante. A primeira temporada dividiu bastante o público, principalmente por escolhas de ritmo e adaptação. Mas a segunda temporada chega num ponto da história onde o material original começa a engrenar de verdade. É onde o mundo expande, os conflitos ficam mais sérios e o protagonista começa a ser colocado à prova. Não é hype cego, mas é aquele típico, isso aqui pode virar algo muito grande se acertar a mão. Wisteria, When and Sword, temporada 2. Wisteria foi uma surpresa bem positiva, uma fantasia clássica, mas bem executada, com ação competente e um protagonista fácil de acompanhar. A segunda temporada chega com a missão clara, expandir o mundo e provar que não foi só um bom começo. Se mantiver o nível, tem tudo para se firmar como um daqueles animes que crescem temporada após temporada. Witch Hat Atelier. Agora aqui é diferente, Witch Hat Atelier não chega com grito, chega com elegância. Quem conhece o mangá sabe, isso aqui é arte em forma de anime. Visual delicado, magia tratada como algo quase artesanal, história sensível e uma atmosfera que foge completamente do padrão shonen acelerado. Esse é aquele anime que pode não ser o mais comentado no Twitter, mas que quando terminar vai ser lembrado como algo especial. Eu tô bem curioso para ver como vão adaptar isso. E para fechar abril, sim, um galo lutador. Rooster Fight é aquele tipo de obra que parece piada até você assistir. É exagerado, é absurdo, mas também é surpreendentemente sincero no jeito que trabalha heroísmo e sacrifício. Não é pra todo mundo, mas é aquele anime que pode virar cult justamente por não se levar tão a sério. E ao mesmo tempo, levar. Se abril for um mês em que 2026 engrenou, outubro é aquele ponto do ano em que um calendário fala, ok, agora é coisa grande. E não é exagero. Link Click já se provou como uma das narrativas mais inteligentes dos últimos anos. Viagem no tempo aqui não é gimmick, é ferramenta emocional. Cada arco deixa marca, cada decisão pesa e cada consequência vem com força. A parte 3 chega com uma responsabilidade enorme.
fechar conflitos que vêm sendo construídos há muito tempo e manter o nível absurdo de roteiro que a obra sempre entregou. Não é um anime que vive de hype barulhento, mas quem acompanha sabe, quando o Link Click volta é para deixar a gente em silêncio depois do episódio. Diários de Apotecária, terceira temporada, parte 1. Aqui a gente está falando de consistência pura. Diários de uma Apotecária começou como algo mais contido, quase intimista, e aos poucos foi crescendo em complexidade, intriga política, jogos de poder, segredos e tensões. A terceira temporada já chega num ponto onde as consequências são reais, os riscos aumentam e aquele clima quase confortável do começo vai ficando cada vez mais distante. É um anime que não precisa de explosão para aprender. Ele prende no diálogo, no detalhe e no olhar. E outubro é um ótimo mês para esse tipo de história respirar. Esse é aquele momento do vídeo em que a gente para e fala, ok, isso aqui pode cair em qualquer mês e bagunçar tudo, porque são obras grandes demais para passar batido, mesmo sem data cravada. Mushoku Tensei, terceira temporada. Mushoku é polêmico, divisível, cheio de discussão, mas ninguém pode negar uma coisa. Quando ele acerta muito. A terceira temporada tem tudo para ser uma das mais densas emocionalmente. É onde consequências começam a bater forte, relações mudam e o peso da jornada fica impossível de ignorar. Não é hype cego, mas é aquele anime que você sabe que quando voltar, vai dominar conversas por semanas. Dorohedoro, segunda temporada. Isso aqui é quase um evento por si só. Dorohedoro tem uma estética única, um humor esquisito, um mundo caótico e personagens que parecem não fazer sentido, até fazerem. A segunda temporada é aguardada há anos, e se mantiver o espírito da primeira, vai ser aquele tipo de anime que não tenta agradar todo mundo, mas quem entra de cabeça. JoJo's Bizarre Adventure Parte 7, Steel Ball Run. Aqui é fácil, se isso realmente cair em 2026, é um evento histórico. Muita gente considera Steel Ball Run não só a melhor parte de JoJo, mas uma das melhores histórias já escritas em mangá. Se a adaptação fizer jus, e tudo indica que estão tratando isso com muito cuidado, a gente está falando de um marco. Não é mais um JoJo, é outro patamar. Ghost in the Shell é sagrado para muita gente, e remake sempre vem com aquele medo natural, mas ao mesmo tempo, se feito com respeito, com visão moderna, e sem perder a essência filosófica que ele tem, isso pode representar a obra para uma nova geração inteira. Aqui eu tô curioso, não hypado, mas curioso. Guerreiras Mágicas de Heart, remake. Esse aqui bate direto na nostalgia, não só nisso. Heart sempre teve uma mistura muito interessante de fantasia, emoção e amadurecimento das personagens. Se esse remake souber atualizar sem apagar a identidade, pode surpreender muita gente que nem sabe o peso que essa obra tem. Antes da gente entrar no território dos gigantes, que você espera desde o começo desse vídeo, vale falar desses animes que não estão no centro do hype absurdo, mas que tem tudo para marcar presença forte em 2026. Sabe aquele tipo de obra que não explode no primeiro dia, mas vai crescendo, ganhando discussão, ganhando público, até você perceber que todo mundo tá falando, é exatamente esse grupo aqui. Blue Lock, terceira temporada. Blue Lock já deixou de ser só anime de futebol, faz tempo. Virou um fenômeno de popularidade, de meme, de discussão, de divisão de opiniões, e a terceira temporada chega num ponto em que a obra já não está mais apresentando o conceito, ela está executando o que prometeu desde o começo. Mais tensão, mais pressão psicológica, mais ego, menos zona de conforto. Quem já está dentro vai continuar. Quem odeia vai continuar odiando, mas ignorar, impossível. Blue Box, segunda temporada. Aqui é outro clima completamente diferente. Blue Box é aquele anime que não grita, não força emoção, não tenta ser épico, ele só vai lá e acerta. Romance, cotidiano, esporte e aquele sentimento meio estranho de adolescência, de gostar de alguém e não saber o que fazer com isso. Se a segunda temporada mantiver o mesmo cuidado da primeira, vai continuar sendo um dos romances mais sinceros dos últimos anos. Sem exagero, sem drama artificial, só sentimento bem escrito. Lyciida é aquele caso curioso, não é novo, não é super hypado, mas quem acompanha, acompanha de verdade. Misturação, humor, personagens carismáticos e um protagonista que cresce sem virar Ed genérico. Se a adaptação fizer justiça ao material, pode ser aquele anime que em 2026 muita gente descobre meio tarde, mas acaba se apaixonando rápido. Behind the Supermarket Smoking With You. Esse aqui é bem fora da curva. Não é sobre salvar o mundo, sobre lutar, nem sobre poder. É sobre encontros pequenos, conversas simples, momentos que parecem banais, mas dizem muito sobre solidão, rotina e conexões humanas. É aquele anime que você assiste num dia mais quieto e quando termina fica pensando nele sem perceber. Não é pra todo mundo, mas quem entrar no clima vai sair diferente. Made in Abyss, filme Awakening Mystery.
Made in Abyss nunca foi fácil de assistir, e nunca tentou ser. Esse filme promete continuar exatamente nisso. Beleza, desconforto, dor, curiosidade e aquele sentimento constante de isso aqui é lindo, mas também é errado. Não é uma obra para maratonar, é para sentir. E quando chega coisa nova de Made in Abyss, o impacto sempre é grande. Esses animes talvez não sejam os que vão dominar todos os holofotes, mas são exatamente os que dão textura ao ano. São eles que fazem 2026 não ser só sobre blockbuster, mas também sobre a variedade tão diferente, experiência diferente, e agora sim, agora a gente pode subir o nível, porque depois disso tudo, a gente entra no território onde a história dos animes vai ser mexida. Agora vamos falar do que realmente faz 2026 ser diferente de tudo que já aconteceu antes. Porque não é exagero dizer isso. Nunca na história do anime a gente teve o Big Three e seus sucessores diretos ativos no mesmo ano. Naruto, Bleach, One Piece e logo atrás deles, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e Black Clover. Tudo junto, no mesmo período, no mesmo ano. E isso não é coincidência, isso é histórico. Naruto, passado vivo, legado ativo. Status, confirmado, mas sem data oficial exata. Janela mais comentada, final de 2026. Naruto volta com os 4 episódios especiais comemorativos de 20 anos. Não é um remake completo, não é um reboot, mas é um resgate. E isso é importante de falar. Esses episódios vão revisitar o Naruto clássico antes de Shippuden, com uma animação atualizada, com uma direção mais moderna e um cuidado técnico que simplesmente não existia naquela época. Eles foram anunciados, adiados, sumiram e agora voltam a ser comentados com força, inclusive com rumores de que a produção já estaria concluída, só aguardando uma janela para lançamento. Não é só nostalgia, é uma correção histórica. E como se não bastasse Naruto, ainda existe Boruto Parte 2 no horizonte. Sem uma data confirmada ainda, pode ser no fim de 2026 ou até em 2027. Aqui a expectativa é mais contida, mas a presença da franquia é real. Naruto não tá voltando sozinho, ele tá ativo de novo como pilar. Bleach, encerramento definitivo, status confirmado, data 2026, sem mês divulgado. Bleach entra em 2026 caminhando para a parte final da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. E aqui vale reforçar, o anime de Bleach virou um exemplo raro de adaptação que supera o mangá em vários pontos. Direção mais madura, cortes mais precisos, animação absurda, clima muito mais denso. Bleach não só voltou para pegar carona, voltou para terminar com dignidade e honestamente para se recolocar entre os gigantes. Esse encerramento não é só um final de arco, é um fechamento de uma era. One Piece, execução do endgame, status confirmado, data sem confirmação, previsão primeiro semestre. One Piece entra em Elbaf, no arco de Elbaf, e isso muda o jogo, porque agora não é mais teoria distante, é uma lore sendo entregue. Joy Boy, Século Perdido, Akuma no Mi, Gorosei e Mu. A animação de Egghead já mostrou que o anime está disposto a acompanhar a importância da história. Elbaf é um arco-chave para o final da obra. Em 2026, One Piece não está mais preparando o terreno, já está executando. E aqui entra algo que nunca tinha acontecido antes. Os sucessores diretos do Big Three não estão substituindo, eles estão coexistindo. My Hero já encerrou a história principal, mas 2026 traz um episódio especial adaptando capítulos extras pós-epílogo do mangá. Isso é importante porque aprofunda o destino dos personagens, fecha algumas brechas emocionais e dá um peso maior ao final, que no mangá divide opiniões e no anime deu uma melhorada, e isso talvez melhore um pouco mais ainda com esse episódio especial. Vai ser a versão animada refinando a conclusão. Esse aqui a gente já comentou no comecinho do vídeo, então não vou entrar muito em detalhes, né? Vocês já sabem o que vem por aí. E por último, Black Clover, status confirmado, 2026 sem mês oficial. Black Clover talvez seja o caso mais interessante, porque ele vem com algo a provar, mas tudo que já foi mostrado até agora, trailers, material promocional, escolhas visuais, indicam uma obra muito mais confiante. Existe uma sensação real de que Black Clover pode finalmente ocupar o espaço de grande nome histórico que sempre teve potencial para ocupar. Aqui o tom é otimista, bem otimista. E por que tudo isso importa? Porque isso não é só uma temporada forte, é o passado, o presente e o futuro do anime coexistindo. Você tem as obras que construíram a base, as que herdaram esse legado e as que agora estão amadurecendo junto com o público. Tudo ao mesmo tempo. Se você acompanha anime há anos, 2026 não é só mais um ano bom. É daqueles que a gente vai lembrar e falar, cara, eu vivi isso acontecendo. E agora, com datas, confirmações e contexto na mesa, dá pra dizer sem medo, 2026 tem tudo pra ser o ano mais insano da história dos animes. Então é isso, se você chegou até aqui, já deu pra sentir o clima. 2026 não é só mais um ano bom de anime, é um daqueles raros momentos em que tudo se alinha, passado, presente e futuro, acontecendo ao mesmo tempo.
O Big Three junto de novo depois de mais de 14 anos. Os sucessores no auge, clássicos voltando, obras novas tentando marcar época. É aquele tipo de ano que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e pensar, cara, lembra de 2026? E claro, nem tudo vai ser perfeito. Algumas coisas vão decepcionar, outras vão surpreender muito mais do que a gente imagina, faz parte. Mas se tem uma coisa que dá pra dizer sem medo é, como fã de anime, a gente tá muito bem servido. Agora eu quero saber de você, qual desses lançamentos você tá mais hypado? Qual você tá com aquele pezinho atrás? E qual você acha que pode ser a maior surpresa do ano? Comenta aqui embaixo, vamos trocar ideia de verdade. E se esse vídeo te ajudou a se situar, te empolgou ou só te fez pensar, caramba, vai ser um ano absurdo mesmo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque 2026 vai render muito vídeo, muita análise e muita conversa boa por aqui. Compartilha também com aquele seu amigo que vive dizendo que anime já não é mais como antigamente e mostre pra ele que talvez nunca tenha sido tão bom quanto agora. A gente se vê no próximo vídeo, porque se 2026 está chegando assim, vale a pena viver cada temporada.